Boa tarde, Vitória da Conquista. Boa tarde, Sudoeste Baiano. Boa tarde, Norte de Minas Gerais. 2 estados tremendamente aguerridos. Povo muito correto, povo honesto, povo trabalhador. Esses catingueiros da Bahia não são brincadeira. E aí, junto com o catingueiro de Minas Gerais, é uma festa só. É muito bom a gente ser vizinho de um povo tão direcionado na vida, não determinado. E aqui a Bahia nós temos muita gente boa, um estado muito trabalhador, apesar de o povo dizer por aí que a gente só anda na rede. Eu não vejo isso. Só o carioca que vê que o baiano anda na rede, viu? Mas nós não. Nós aqui andamos lutando e muito. Mas hoje, no nosso programa, nós temos a grata satisfação de receber aqui o nosso irmão Araújo Júnior. Ele é o oficial executivo da terceira oficialaria executiva da Ordem de Mulher para a Bahia. A Araújo é o nosso irmão maçom, um bom maçom, um pai de família exemplar, e por isso meio que o irmão Araújo está capitaneando esses meninos, né? Que hoje nós vamos falar sobre os demolês, né? Nós temos também o Rafael Cardoso. Rafael Cardoso é um jovem demolê. Ele é o atual mestre conselheiro regional da terceira OFEX, membro do capítulo Sudoeste. Eu estou lendo o seu óculos aqui, está dificuldade nada, né? E nós também temos o Pedro Sandes, que ele foi eleito mestre conselheiro regional da terceira OFEX, membro do capítulo Conquistência. Vocês precisam assistir esses meninos falando, esses meninos dizendo aquilo que eles acreditam, que é impressionante. Eu faço uma campanha no Demolê assim com os meus amigos, e nós vamos falar quando e como um jovem pode ser demolê. Vamos falar sobre isso. Mas para iniciar, eu vou perguntar ao tio Araújo o que é demolê. Boa tarde a todos, boa tarde, meu irmão Bira. Boa tarde, Mágico. Boa tarde, pessoal. Demolê como é que a gente pode exemplificar? É o que a gente tem de melhor dentro de uma das fatias da nossa sociedade. São jovens que se dispõem principalmente a trabalhar e fazer uma entrega à sociedade, essa devolutiva de tudo aquilo que ele recebe, do apoio dos tios, da própria maçonaria. E é uma forma brilhante, dentro de uma escola de liderança, dele se desenvolver. De fato, estar um pouco mais preparado para as adversidades da vida, para essa luta, para a entrega e para serem verdadeiros faróis dentro da nossa sociedade. Isso é muito bom. Ou seja, a gente auxiliar o menino, ao garoto, ao jovem, a se direcionar e descobrir os valores verdadeiros que a vida nos traz, nos oferta, é interessante, é importante. Mas eu quero escutar de Rafael o mesmo entendimento do que é ser demolê. Boa tarde ainda, né, a todos. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que participar da Ordem Demolê é o maior investimento que um jovem, nos seus 12 até os seus 21 anos, pode fazer na vida, no desejo, na ânsia de que se torne um homem melhor no futuro. Mas eu não falo isso simplesmente em tom persuasivo para falar, venha fazer parte, só porque eu gosto. Eu falo porque verdadeiramente na minha vida a Ordem Demolê serviu como um divisor de águas. Eu tive a oportunidade de iniciar novo, com meus 13 anos de idade, e eu era um menino que eu era muito vergonhoso, assim. Eu gosto de contar a história que eu tinha dificuldade até mesmo de ir no mercado comprar um refrigerante, assim. Eu não queria, porque lidar com pessoas era um problema para mim. Mas, dentro das atividades que a gente faz dentro do capítulo, que é a célula, né, onde os demolês se reúnem, a gente tem a oportunidade de lidar com pessoas, de lidar com problemas, de ter responsabilidades que a gente só teria muito mais tarde dentro das nossas vidas. Hoje, dentro do meu trabalho, hoje dentro do meu curso da faculdade, as coisas são muito mais fáceis porque eu já tive a oportunidade de enfrentá-las dentro da Ordem Demolê. Então é um espaço de acolhimento, de amor e de desenvolvimento
para que meninos de 12 até os seus 21 anos se tornem verdadeiros homens nobres e valorosos. Que coisa linda de se escutar, não é, Araújo? É muito bom a gente escutar um jovem nos dias de hoje falar desta forma e desses valores. Mas vou lhe chamar de Sandes, Pedro. Vontade. Hein, Sandes? O que é que qual o sentimento que você tem quando você adentrou a Ordem Demolay? Boa tarde a todos. Ao contrário de Rafa, eu iniciei um pouco mais tarde. Eu iniciei já com 16 anos. Mas eu encontrei na Ordem Demolay uma espécie de refúgio, em que nas reuniões do capítulo eu tinha a oportunidade de estar na presença dos meus irmãos, aprender novas lições de moralidade, de cidadania, de oratória, em que eu tive uma trajetória muito rápida, por assim dizer. Eu consegui alcançar cargos devido à minha, não digo capacidade, mas a minha vontade de sempre querer trabalhar mais pela Ordem, porque era algo que realmente me fazia muito bem. Então, rapidamente eu já entrei no capítulo, fui mestre conselheiro com 1 ano e agora eu tive a oportunidade de ser eleito como mestre conselheiro regional e sempre buscando ajudar meus irmãos, sempre buscando estar em comunhão e aprender coisas novas, porque realmente na Ordem Demolay eu vejo que isso que ela pode proporcionar é realmente muito bom para minha vida, não só para minha vida pessoal, mas profissional futuramente, e me ajuda em diversos campos. Certo, muito obrigado. Rapaz, eu sou fã dessa turma, porque é uma turma que nos traz fé no futuro. O jovem, quando é bem formado, ele só terá condições de alavancar um país melhor quando você tem conhecimento, tem sensibilidade de descobrir o que é bom. O que é bom? É ser honesto. É isso que vocês estão aprendendo e que vocês são. Mas, meu irmão Araújo, como surgiu os Demolays? Aí é um trabalho histórico maravilhoso. Faça uns... Vou trazer para quem tem mais um conhecimento com essência melhor, numa visão mais, como é que se diz, deles para eles. Uhum. Porque, na verdade, todo esse trabalho de colaboração e construção foi da maçonaria. A maçonaria, vendo o exercício que ela fazia com os seus irmãos, com os homens da sociedade, viram nesses jovens que em determinado momento estavam precisando desse auxílio, dessa atenção, criou diversas ordens que a gente considera como ordens paramaçônicas. Sim. Os Demolays, as Filhas de Jó, a Estrela do Oriente. E foi lá em 1919. Fala um pouco, Rafa. Perfeitamente, meu tio. Esse contexto, esse ano de 1919 é muito emblemático porque ele traz o contexto de um cenário de pós-Primeira Guerra Mundial. Então é ali que se encontra os membros fundadores da Ordem Demolay, também na figura do membro fundador, sendo o nosso tio, a gente chama de tio, Sim. Os maçons, né? Como uma relação de carinho, assim, sabe? Que o nosso tio Frank Sherman Land, ele fazia parte ali do grupo de ações sociais dentro da loja maçônica dele, né? Então, ele que sempre cuidava dessas partes, de ajudar a comunidade. E nisso, ele conheceu um garoto que havia perdido o seu pai na guerra e que estava passando por uma situação meio complicada, assim, financeira, né? Tendo que ajudar sua família e tal. E esse tio, Frank Sherman Land, pegou e falou: venha pro meu escritório, vou te dar uma oportunidade. Só que ele sentiu, é porque é uma história muito longa, mas Sim. em síntese, ele sentiu, por tudo que ele já tinha carregado, que aquele menino não era o único. E também não seria o último a passar por uma situação de dificuldade como essa. Então, ele chegou para esse garoto e falou assim: reúna seus amigos, veja aí quem você conhece, que você gosta, que tenha mais ou menos a mesma situação que a sua, e vamos formar um clube. Porque nos Estados Unidos, principalmente nessa época, era muito comum essa questão de se fundar o clube do beisebol. Sim. Então, foi nesse sentido, nesse princípio. Só que, baseado na vivência que eles foram tendo, baseado nas inspirações da própria maçonaria, de ser uma ordem iniciática, de carregar consigo alegorias para que os homens, né, consigam aprender, a Ordem Demolay foi tomando esse rumo de se estruturalizar cada vez mais. Então aí formou-se o primeiro capítulo, aí o primeiro capítulo foi encantando, né, as outras lojas maçônicas, foram fundando outros capítulos ali na região dos Estados Unidos, e foi crescendo.
Depois de um tempo, a Ordem Demolay chegou no Brasil e em outros vários países, tanto que a Ordem Demolay é uma instituição internacional, existe em diversos países no mundo. E no Brasil, atualmente, a gente pode dizer com orgulho que é onde a Ordem Demolay funciona da melhor forma, onde ela consegue verdadeiramente cumprir com os propósitos. E a verdade é que ela não para de crescer. A gente não para de trazer para o mundo e para os jovens que precisam, como aquele lá do começo, Muito bem. de uma família. Desta forma, você começa com uma pequena atitude, né? Com uma boa intenção, com uma intenção sadia, né? Justa. E aí você chega e desaguar numa organização como essa que é tão valorosa. Mas Sandes, Pedro Sandes, eu gostei do seu nome, Pedro. Pedro Sandes, viu? É nome de artista, né, mano? De Pedro artista. Sandes. E o Sandes, por exemplo, os cargos do Demolay, quais são os cargos que vocês podem ocupar e o que os cargos de mais relevância podem fazer pela ordem? Correto. Como o Rafa bem explicou, o principal diferencial da Ordem Demolay, segundo o nosso próprio fundador, tio Frank Shermanland, é a presença de um ritual. E esse ritual contém diversos ensinamentos que são feitos para inculcar os saberes englobados na Ordem Demolay na cabeça dos jovens. Então, uma forma de ver isso também, baseado nos ensinamentos da maçonaria, inspirado, né, na maçonaria, são os cargos. Então, na Ordem Demolay você tem diversos cargos, 23 no total, em que a maioria são cargos ritualísticos. Então, são cargos que servem somente para esse fim de inculcar os ensinamentos na cabeça dos jovens. Mas também existem alguns cargos que nós chamamos da diretoria, Sim. que realizam funções administrativas no capítulo. E os 3 principais cargos são os de mestre conselheiro, primeiro conselheiro e segundo conselheiro, que compõem o que a gente chama de tríade. Sim. Que são esses cargos que administram verdadeiramente o capítulo. Então, que vai atrás de membros para iniciar, que cuida ali dos pacotes para que todo o trâmite necessário aconteça, para que o capítulo, no geral, fique dentro da legalidade. Então, são esses os principais cargos. Também tem o escrivão, que cuida dos documentos do capítulo, hospitaleiro, que realiza as filantropias, tesoureiro, que cuida das finanças. E o resto dos cargos são todos ritualísticos para inculcar os ensinamentos. Ô, Sandes, você não acha que essa organização é um preparo para a vida? Com certeza, com certeza. Em diversos cargos, você aprende diversas coisas que você usa na vida profissional. Como exemplo, tem o cargo de escrivão, que você mexe muito com relatórios. Então, você aprende muito bem a escrever. O próprio cargo de mestre conselheiro, que auxilia grandemente na oratória, assim como todos os outros, que cada um tem uma coisa a ofertar na vida dos jovens. Você vê que você passa por um treinamento, um treinamento que ele tem um significado maior, que é buscar a perfeição das coisas, né? Então, por exemplo, honestidade. Falar nessa honestidade, como que se fala sobre honestidade, dignidade, justiça, perdão dentro do Demolay, meu irmão? Deixa para Rafael novamente. Não é fugindo das respostas, não. Mas é porque dentro da estrutura da Ordem Demolay, o melhor encantamento, eu vi deles próprios tudo Sim. isso. E dentro da Ordem Demolay, todos esses valores, inicialmente, nós trabalhamos sobre as 7 virtudes. E a gente Sim. leva a representatividade através de uma vela. Em cada ritual, Sim. tem uma velinha que vai representar essas virtudes. Fala um pouco sobre elas. Agora nós vamos delimitar e dar regra. Vocês vão falar sobre 4 virtudes. E Pedro Sandes vai falar sobre 3. Perfeitamente. Tá bom, Pedro? Combinado? Estamos entendidos? Então vamos lá. Vamos lá escutar esses meninos. Coisa boa escutar esses meninos, viu? Como meu tio Araújo bem posicionou aqui, nós temos muitas outras virtudes, mas as que nós classificamos ali como as 7 virtudes cardeais. Vou seguir na ordem, né? Sim. A primeira que a gente coloca é a virtude do amor filial. Então, o que se caracteriza como amor filial? O respeito, o amor e a reciprocidade pelos nossos pais. A gente não estaria aqui sem os nossos pais. A gente, muitas vezes, É verdade. não teria a mesma educação, a vida, sem os nossos pais. Então, essa questão do amor, do respeito e da dedicação à dívida que nunca poderá ser paga, que é a do nosso nascimento. Sim.
é muito importante e a gente valoriza muito enquanto virtude dentro da Ordem Molay. A segunda virtude que a gente coloca é a virtude da reverência pelas coisas sagradas, no sentido de que toda religião, toda crença deve ser respeitada. Mesmo que eu não acredite no que Tio Araújo acredite, no que Santos acredite, eu devo respeitar e entender a liberdade daquela pessoa. A gente fala essa questão de liberdade religiosa. Então, já quebrando também esse sentimento, né, de que a Demolay é uma religião. Não, mas a gente respeita todas e é assim que as coisas deveriam funcionar. A terceira, que a gente coloca entre as 7, é a virtude da cortesia. A gente deve ser cortês com todo mundo, não somente para se sentir bem depois, sabe? Só para ter aquele sentimento de, ajudei uma senhora na rua hoje. Mas uma cortesia verdadeira e pura, que não tá ali somente para inflar nosso ego, mas para fazer verdadeiramente o bem e tudo aquilo que a gente quer de volta, né? Sim. A quarta virtude que a gente coloca é a do companheirismo. E essa, ela é a quarta, então sempre que a gente monta o altar, né, nas cerimônias públicas e particulares também, ela fica no meio de todas. E isso não é por acaso, porque sem o companheirismo, sem o sentimento de estarmos todos unidos em volta de um propósito, que é fazer o bem, a gente não seria a mesma coisa, não seríamos parte da mesma ordem. Então, sim, o companheirismo está no centro, não necessariamente como mais importante, mas como destaque. Companheirismo, vamos repetir, companheirismo pela ordem. Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo. Não se vive sem isto. Aliás, se vive, mas guerreando, um querendo passar por sobre o outro. Então, nós vivemos sem esses valores, é uma barbárie. Não há respeito para nada, não há limite para nada. Mas eu vou deixar a palavra aqui com Pedro Santos, o artista. A nossa quinta virtude é a da fidelidade. Fidelidade mesmo no sentido literal da palavra. É você ser fiel aos seus ensinamentos, ser fiel aos seus ideais, ser fiel aos seus amigos também. Ela completa mesmo a virtude do companheirismo, né? Porque ao você ser companheiro, você consequentemente também deve ser fiel. A sexta virtude é a da pureza, que é a pureza de todo pensamento, palavra e ação. Então, como Demolay, você deve ser puro, né? Você deve pensar antes de fazer e medir a consequência também de tudo aquilo que você faz. Ser puro como um todo. A última virtude, a sétima, é a do patriotismo, que compreende você ter o conhecimento sobre a sua pátria, sobre a sua nação, obedecer às leis da sociedade, estado, país, que é algo muito importante, né, nos dias de hoje. E nós vemos muitos jovens se perdendo nesse meio. Então, eu vejo que essa sétima vela, essa sétima virtude, é um lembrete muito importante para todos nós demolays. Reprise aí pela ordem. Fidelidade, pureza e patriotismo. Patriotismo, rapaz, eu vou te contar. É impossível um jovem viver sem isso, um cidadão, uma pessoa viver sem isso, a nação viver sem isso, o mundo viver sem isso. Porque é isso que nos norteia. Esses sentimentos todos, esses valores todos é que nos delimita nossos direitos, nossos deveres. Senão não teríamos nenhum senso de justiça e nenhum senso de injustiça. Mas isso é interessante demais. Agora, dentro de todos esses valores, tem algo que a gente pode pensar um pouco para falar um pouco mais. A dignidade. Todos eles juntos nos faz dignos de nós mesmos, de existir ali e diante dos outros. Você quer falar sobre a dignidade ou deixo o Rafa falar? Eu acho que é um pouco da visão de cada um. Sim. Eu acho que vai complementar tudo isso. O conjunto de todas essas virtudes que são trabalhadas em um jovem que ele adentra um capítulo e não tem conhecimento disso de forma tão plena. Sim. Quando ele chega dentro de um capítulo, que ele absorve o conhecimento e que tem várias ferramentas somadas a toda essa estrutura que a gente vê sobre a Ordem Demolay, que é a participação da família ativamente. Um jovem não consegue chegar a um capítulo sozinho. A família tem que acompanhar, tem que participar,
tem que haver essa interação, essa ampliação do sentimento de família e acolhimento. Dentro de cada reunião, cantar o hino nacional. Isso, além do exercício que é da oratória, da fixação da própria letra, é o sentimento de patriotismo. E ao final disso tudo, quando esse jovem participa de uma filantropia, que filantropia a gente tem que entender na plenitude, de fato, como o dicionário deixa claro ali, não é só a entrega de um alimento, mas quando eles vão, a sociedade começa a acompanhar pela maçonaria, pelos clubes de mãe, clube de pais, que acompanham a Ordem Demolei, e que ele começa a ter um olhar diferenciado de muita coisa que talvez ele não tenha visto até então, esse sentimento de dignidade, esse senso crítico se desperta nesses jovens a buscar, a defender, a sentir-se melhor em estar promovendo a diferença na vida de um próximo ser humano que muitas vezes ele não sabe o que é um nome. Ele está beneficiando uma família que ele não tem o conhecimento pleno do que é a estrutura familiar, mas sabe que é uma família carente, é uma família que precisa de uma estruturação, de auxílio, são tantas e tantas pessoas. Os meninos têm um trabalho, principalmente na nossa região, que está transformando o olhar quando nós, as lideranças adultas, estamos próximos a eles e a gente vê a mudança, não é só a mudança comportamental, é de fato o senso crítico. Tem uma campanha de Todd que realizam à noite diversos capítulos de sair pela noite, acompanhado pelos tios, pelas famílias, entregando lanches, um chocolate quente, tudo. E o que a gente ouve dessas pessoas que estão nas ruas, em dificuldade, em alento, que fala, poxa, um menino desse, 12, 13, 14, 15, 16 anos, numa noite fria, se dispondo a fazer uma atividade depois de suas atividades normais de escola, de tudo, e de fato eles conseguem exemplificar o que é a dignidade na vida deles em estar sendo diferencial na vida das pessoas. É exatamente isso. Dignidade é status humano, não status social. Eu digo status humano no momento que você resgata a pessoa e diz a ele que você é capaz. Quando você vai às ruas, dessa forma que o irmão Araújo colocou, narrou, que é um fato, você vai com um sentimento de companheirismo, de patriotismo, não é? De humanidade, mesmo com o mesmo sentimento que o bom samaritano teve naquele momento, ajudar o próximo, sem, no entanto, buscar uma compensação pela essa ajuda. Então, isso é uma doação. Sobre doar-se, porque o Demolei, ele no momento que ele está fazendo essa campanha, ele está doando-se. Qual o sentimento de alegria? Qual é o sentimento que você sente, que você tem? O sentimento é de alegria pura. Não existe, assim, dentro do trabalho da Ordem Demolei, uma coisa tão sublime, tão bonita, quanto você ajudar uma pessoa e sentir a gratidão nos olhos dela, sabe? Enquanto Demoleis, a gente tem muitas oportunidades de fazermos o bem, de sermos melhores, não só dentro das atividades ritualísticas ali, né, que a gente veste a roupinha e tal, bonitinho, mas como o meu tio Araújo bem falou aqui, trabalhar com pessoas em estado de necessidade, como ajudar pessoas em qualquer âmbito. Vou trazer um exemplo, eu sempre gosto de falar aqui também, que um dos capítulos aqui da cidade de Vitória da Conquista anualmente realiza o Aulão Solidário, que é um evento feito para auxiliar estudantes que estão ali no seu momento de pré-vestibular, para terem uma tarde ali de estudo com professores renomados, né? E pegarem ali as matérias mais importantes para o Enem, vestibulares. E é um evento que todo ano enche, que a gente já conseguiu aí fazer, por exemplo, num centro de cultura, encher aquele lugar e fazendo bem, arrecadando alimentos para que a gente possa doar posteriormente. A gente costuma fazer regularmente campanhas de doação de sangue também. E tudo isso, como eu falei anteriormente, aquela parte da cortesia, a gente não faz para publicar e falar assim, olha como eles são bonzinhos. A gente não crê que a Ordem Demolei deva ter esse sentimento, mas sim de você estar ali entregando um alimento e a pessoa olhar no fundo do seu olho e falar assim, que Deus te abençoe, muito obrigado, eu estava com fome, agora não estarei mais.
Então são essas coisas que fazem a gente se sentir vivo e se sentir realmente fazendo uma atitude divina, assim. Essa certeza de que está fazendo bem nos faz mais bem do que o bem que nós estamos fazendo. Essa é uma verdade. Toda vez que você faz o bem, Santos, você pode ver que no outro dia você está mais alegre, você está mais vivo, né? Você está mais satisfeito consigo mesmo. Agora, tudo na vida é uma luta incessante. O bem que você faz, o mal que você olha e esquece, ou o mal que você fez e arrependeu-se, mas o bem que você faz lá adiante suplanta aquele mal que no momento que você deixou de considerar, ele sobressai. Então há limites entre o bem e o mal, há limites. O mal, para mim, ele não dorme, mas o bem descansa às vezes. Nesse sentido, o que você pelo menos já pensou, ou vai parar para pensar, no prazer que essas pessoas que são alcançadas pelo bem que vocês fazem, o que elas pensam? Será que esse chocolate me fez tão bem? Será que ele vai me resgatar? Eu falo sobre a efetividade de você buscar o ser e dizer, caminho aqui. A gente não tem este condão, este poder de dizer a ele que ele deve mudar. Mas a nossa atitude diz. O que é o que você me diz? Da alegria, da satisfação, do conforto que é levado. O que é que essas pessoas sentem para você quando elas te olham? O que você imagina? Eu sei que é uma pergunta um pouco filosófica, mas diga no seu sentimento, no seu entendimento. O que Rafa bem disse é esse sentimento de gratidão que a gente consegue levar para as pessoas. Então, é uma das minhas partes favoritas dentro da Ordem Demolei, que é a oportunidade da gente trabalhar em prol do bem da sociedade, de ver as pessoas que estão atualmente em situações de vulnerabilidade, que a gente possa alcançar elas de alguma forma, seja com alimento, seja com visitas. Então, esse sentimento de gratidão, que é expresso até no olhar, muitas vezes, daquela pessoa que você ajuda e que ela se sente grata pelaquela ação que você está fazendo, realmente, para mim, é a parte mais apaixonante da Ordem Demolei e é o que faz muitos se apaixonarem por ela desde o início, que foi o meu caso. O meu primeiro cargo dentro da Ordem foi o de hospitaleiro e eu acho que o que me fez ficar, de fato, foram as filantropias que nós realizávamos e o bem que a gente conseguia levar para a sociedade, que a gente vê atualmente muito corrompida. Então, ver jovens rapazes capazes de realizar um bem atualmente é muito gratificante e é o que faz a gente se apaixonar pela Ordem Demolei. A paixão é algo que arrebata, né? Demais. Quando ela é sadia, ela constrói muito, né? Com certeza. Então é preciso se apaixonar por tudo aquilo que se vai, né, Sandes? Né, Rafa? Com certeza. Mas uma coisa assim, eu sei que tudo isso está estabelecido, mas é preciso que a gente fale, porque nós estamos na rádio e nós estamos levando o conhecimento, nós estamos levando as vísceras do bem que acontece nos demolês, né? Então, os demolês, eles obedecem a quem? A maçonaria ou a quem? Ou a uma organização internacional? Como acontece isto? Essa organização compreende que existe uma organização central, existe uma organização dentro de cada país, que é o nosso grande conselho para o Brasil, e ele supervisiona cada conselho que está dentro do estado. O nosso é o grande conselho, o GCE, do estado da Bahia. Hoje quem está à frente é nosso tio Rafael Estorto e Vitor Caboré. E dividido a Bahia em 14 alfalarias. Nós somos a terceira. Então, a nossa região compreende Vitória da Conquista, Porções, Itambé e Itapetinga. Já boa. Não impede da gente crescer, se expandir, como é um incentivo, que é onde tiver uma loja maçônica, onde tiver disponibilidade, que se amplie toda essa estrutura. A maçonaria tem um grande papel nisso tudo, desde a criação, o surgimento da Ordem Demolei, o acompanhamento, porque ela disponibiliza aqueles maçons e mantém sob supervisão, acompanhamento, que é o elo de ligação da maçonaria com os demoleis. Sim.
Porque quando se fala em patrocínio através de uma loja maçônica para a Ordem Demolei, não é só a questão financeira, aquela ajuda de custo. É a disponibilidade desses tios acompanharem todas as reuniões, acompanharem todas as atividades. Demolei não anda sozinho. Sim. Demolei anda com Demolei e acompanhado sempre dos tios, Sim. fazendo todo esse trabalho de acompanhamento, supervisão. Então, administrativamente, nós somos coordenados dessa forma. Existem vários encontros durante o ano, onde todas essas lideranças estão juntas, podendo debater, preparar as correções para os próximos anos seguintes, as indicações, as sinalizações dos caminhos a surgirem, do que é o melhor a cada ano. Então a gente tem 2 encontros de líderes que nós chamamos conclaves, Sim. onde a gente reúne todos os líderes da Bahia. Quantos? Conclaves e conquistas já tiveram quantos? Hoje é realizado na Chapada Diamantina como um território único. Entendi. Porque a Bahia é muito grande e a forma da gente conseguir. Fica mais ou menos no meio, no centro. No coração da Certo, no coração da Bahia. E também temos os encontros da Ordem da Cavalaria, que são chamados reboques, onde há um sorteio todos os anos para uma cidade sediar e apresentar o que ela tem de melhor e potencializar isso. Como nós temos o Combode também, que através de sorteio as cidades sedes se dispõem a receber. São encontros regionais e o nosso é o encontro regional da Terceira Hostalaria Executiva, que a gente já está preparando para sair do forno. Vai acontecer esse ano na cidade de També, porque nós realizamos no sistema de revezamento entre as cidades que compõem a Terceira Hostalaria, e mês que vem, com fé em Deus, a gente está executando aí. É preciso ter alma para fazer isso, não é? Preciso ter fôlego, preciso ter fogo, não é? Para fazer isso. Na alma, no espírito e nos pensamentos. Senão a gente não consegue fazer coisa tão bonita. Eu acho que a gente fica pensando o que os demolês fazem quando eles estão reunidos somente. Eles se congratulam, eles fazem desenvolvimento das atividades simbólicas. Os planejamentos que vocês desenvolvem, tem sessões específicas ou vocês fazem isso constantemente? Planejamentos para ações fora do âmbito do Demolês, do templo do Demolês? Anteriormente, meu irmão Santos ele havia comentado sobre o nosso ritual. E aí compreenda ritual como um hábito, um costume a ser seguido. Então nossas reuniões elas são feitas com um texto que deve ser feito esse mesmo texto durante toda a reunião. Então essas reuniões ritualísticas que nós fazemos servem muitas vezes para organizar essas questões, não somente de eventos ou de atividades de filantropia, né, como a gente falou bastante aqui hoje, mas a verdadeira atividade de desenvolvimento pessoal, de melhoria de nós enquanto homens, no sentido de que a maçonaria, dentro dessas reuniões, está lá para supervisionar. Então, quem deve se tornar responsável por ver os materiais para que a reunião aconteça, por organizar os oficiais, né, para fazer ali a reunião, tudo isso cai a respeito dos jovens. Então, a reunião ritualística, ela é um dos momentos em que o Demolei vai ter mais oportunidade de ter responsabilidades, de, através dos textos ali, praticar a sua oratória e praticar também o sentimento de convívio entre pessoas, porque dentro de uma reunião, às vezes traz-se uma pauta em que um concorda e outro discorda, e aí a gente tem sempre que entrar em consenso de maneira respeitosa para poder tomar as decisões ou fazer as atividades ali dentro mesmo. Então, são nesses momentos, realmente, geralmente as reuniões ritualísticas são feitas semanalmente, vai muito de cada capítulo, como eu falei, como são os garotos que se organizam, né? Existe capítulo que prefere fazer sua reunião no sábado à tarde, existe capítulo que prefere fazer num domingo de manhã, mas o importante é que todos nós estejamos reunidos para poder organizar da melhor forma melhorias para a sociedade e para nós mesmos. Isso é interessante, que a gente, para a sociedade entender que vocês, quando se reúnem para pensar. Isso é muito bom, isso é salutar, né? E quando você pensa, você reflete com mais profundidade, você deduz com mais responsabilidade do que você pensou antes.
Mas meu amigo Santos, o artista da Demolês, eu tô com ideia fixa que você é um artista, né? Ainda não. Ô Santos, por exemplo, quando, como e por quê? São 3 perguntas. O jovem pode adentrar aos templos de Demolês. O jovem ele pode adentrar na Ordem de Demolei numa idade compreendida entre os 12 aos 21 anos de idade, mediante ao convite de alguém que já participe da ordem. Então, algum Demolei entra em contato, vê o interesse. Após isso é marcada uma sindicância, né, em que um grupo de Demoleis visita a casa desse candidato para conversar, fazer algumas perguntas. Depois disso, o nome desse candidato é levado para a reunião e é aprovado pelos próprios membros e posteriormente ele passa pela cerimônia de iniciação. Então, o requisito para você entrar na Ordem Demolei é ter idade entre os 12 e 21 anos. Sim. Qual as condições familiares que possam impedir? Por exemplo, se o pai não concordar, se a mãe não concordar, o jovem é aceito no Demolei? Ou não é impedimento? Nesse quesito, a gente respeita muito a decisão do jovem. Então, a decisão final sempre vem dele. Então, a gente sempre busca evitar esse tipo de conflito em que os pais não concordam, porque é muito importante, visando o que a gente prega dentro da ordem, né, a nossa primeira virtude do amor filial, Sim. que é o respeito aos pais. Então, a gente evita ao máximo esse tipo de conflito em que os pais não concordam com a entrada do jovem dentro da ordem. Então, a palavra final sempre vai ser do jovem, mediante a autorização dos seus pais. Entendi. Isso é paz. Isso só traz pacificação, não é? Aí quando o pai, não sei se já ocorreu algum momento de que o Demolei faça uma visita aos pais para fazer com que ele entenda que o menino vai para um ambiente sadio. Já aconteceu? Em que você vai lá dizer o que é o Demolei, o que ele vai aprender, o que ele pode melhorar, porque ele só vai melhorar. Já aconteceu algum momento desse? Já vivenciei isso. É filho de um irmão maçom, no qual ele apoiava e a esposa não, Entendi. por divergência da religião. E aí, por insistência dos próprios irmãos, os sobrinhos visitando esse jovem, cativando e convidando, sempre que iam chamar ele para atividade, e convidando a mãe a participar, ela se permitiu conhecer, participou, e hoje ela é presidente de um clube de mães. Então, viu que é uma questão de a gente desmistificar essas dúvidas, a gente se permitir conhecer, a gente participar da sessão na Câmara anualmente, onde tem um dia em homenagem aos jovens Demoleis, a gente se permitir conhecer um pouco mais de toda essa estrutura, trabalho e se dispor a participar. Porque também a voz dos pais, das mães, contribui em todo o trabalho, dá também direcionamento do trabalho, de como a gente deve conduzir, de como a gente deve caminhar. Sim. Isso é bom, é importante, né? Que você faça esse trabalho, porque às vezes essa mãe, por exemplo, que ela não tinha uma exata noção do que significa o filho estar frequentando um ambiente tão sadio, né? Perto de garotos com tanta direção justa. Então ela descobre, é uma descoberta interessante. É quase que um milagre você descobrir uma coisa que é boa quando você pensava que ela era ruim, não é? Isso é bom demais. A gente se completa, né? A gente se emociona também quando vocês vão lá na loja e que alguns de vocês falam, eu sim me sinto tão bem, porque eu vejo um jovem falar com segurança, com bastante direcionamento, com razoabilidade. Então o raciocínio com início, meio e fim. Nem todo homem, principalmente homens do meu tempo, fazem isso. Nós não tivemos a oportunidade de frequentar um Demolei, né? Então nós temos maçons, grandes maçons, que tem essa oratória, mas como vocês falam, vocês demonstram que vocês estão sendo treinados para ser homens melhores. Mas, meu amigo Santos, quando você se depara como conselheiro, um problema não é de desentendimento, mas é de ideias diferentes que se debatem quando você tem uma ideia, você defende sua ideia.
para que ela seja validada. Qual é o papel do conselheiro nesse momento? Então, o conselheiro, ele vem com o papel de mediar mesmo essas ideias. Então, como o Rafa disse, nas nossas reuniões que buscamos o planejamento, eventualmente acontece de opiniões opostas, opiniões divergentes, em que dois membros discordam entre si, e a gente sempre tenta buscar uma mediação em que essas ideias elas sejam trazidas de forma que beneficie todos os presentes. Então, uma das nossas virtudes, como já falado aqui, é o companheirismo. Então, nós sempre tentamos chegar a um consenso final com respeito, né, tomando principalmente a decisão que vai beneficiar o maior número de pessoas. Que assim você alcança sempre o ápice. Exatamente. Do sucesso, né? Do entendimento, da pacificação, porque eu adoro falar em pacificação, porque a paz só constrói, né? A paz não destrói, a paz constrói. Meu amigo e meu irmão Araújo, você tem essa direção com os meninos. Qual a sua maior preocupação em trazer esse grupo sempre unido? A maior preocupação é a gente acompanhar essa modernidade, ir um pouco mais além, passar também a se permitir a ter uma visão através dos olhos deles. Tudo bem que a gente sempre vai se considerar, poxa, já passei por tantas situações da vida, já tenho uma bagagem de experiência, não tenho mais o que aprender. Se engana. Com certeza. Se permita passar uma tarde ao lado dos sobrinhos, participando das atividades. Mesmo que você não tenha filhos dentro da ordem, não acompanhe diretamente, se permita conhecer, que você vai ver um leque de oportunidades que eles nos proporcionam na vida e também traz um senso crítico para a gente mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso futuro. Dentro dessas preocupações, e a gente acompanhando isso, que eles mesmos já conseguem visualizar e de uma forma bem assertiva dizer o que eles querem, mas não o querer do desejo, o querer do que eles precisam para ampliar toda essa linha de ferramentas para o trabalho. Então hoje a maçonaria tem ampliado essa participação, essa efetivação. Nós temos diversos tios dentro da sociedade que dão diversas oportunidades. Hoje existe um canal que eles têm as primeiras vagas de emprego nas suas empresas, eles direcionam aos sobrinhos como oportunidade. Sim. Passam para a gente como precisa do perfil, a gente faz o feedback dentro dos que estão disponíveis e graças a Deus a gente já tem aí muitos que estão fazendo estágio, estão no primeiro emprego graças a essas oportunidades. Então uma das preocupações da gente é como ampliar esse trabalho da Ordem de Molay para que ela se torne mais completa e atrativa também aos jovens. Porque a tecnologia hoje dispersa os momentos em si dessa vida que proporciona tantas experiências. Isso tudo é concorrente e a gente se concentra o máximo em querer proporcionar dentro da própria ordem. Então hoje o pai e a mãe que se dispuserem a conhecerem, incentivar os filhos a participarem, dentro da Ordem de Molay, em questão de profissionalismo, atendimento, acolhimento, hoje a gente não tem nada devendo dentro da sociedade, graças a esse apoio incondicional que a maçonaria está promovendo, através do patrocínio, dos tios que reconhecem essa oportunidade e se dispõem a colocar. São muitos benefícios que só vivenciando para a gente conseguir enumerar todos eles. Essa é uma preocupação salutar, né? É uma preocupação de direcionamento, de dizer, vamos construir tijolo a tijolo, vamos construir um castelo de diamantes, porque cada jovem desse hoje é uma joia, né? E a gente vê que a gente se torna uma joia, mas também a gente se torna um cutelo, né? Com certeza. E sai arrebentando com tudo, porque o cutelo faz isso, né? Ele só corta, ele só destrói, ele só dizima. E você, quando se torna uma joia, o ser humano é uma joia, é um presente. A criação de Deus, a principal são os homens, né? Então, nenhum outro ser é igual a nós. Principalmente que nós refletimos, nós temos o poder de decidir, de escolher. Um dos grandes
poderes que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Mas aí eu vou lhe perguntar, Rafa, o que é que você vê de positivo no livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele é lindo porque ele nos mostra, ele nos deixa permitir encontrar o nosso propósito. Por que eu falo isso de propósito? Porque a gente vem no mundo sem querer, né? A gente chega aqui e aí tem que vivendo vários processos, crescer, a gente tem que entender o que é certo, o que é errado, o que é escrupuloso e o que é inescrupuloso. E dentro desse processo a gente vai tendo objetivos, né? Metas. Eu quero ser isso quando eu crescer, eu quero ter esse carro. E tudo isso são objetivos, mas no sentido de propósito, a gente não nasce com um propósito. Mas quando a gente reflete, compreende que a gente tem o livre-arbítrio de escolher o nosso propósito, isso é muito incrível. E trazendo, né, todo o tema do que a gente tratou hoje, a Ordem Demolei na vida de muitos jovens se torna uma ferramenta do propósito de servir a Deus e de realmente viver uma jornada de moralidade. Se torna uma verdadeira arma, não para o mal, mas uma arma para combater o mal, encontrar o propósito da nossa vida, através de ajudar quem precisa, através de ajudar a nós mesmos com ensinamentos, reflexões, e só entra na Ordem Demolei quem é livre, quem se permite usufruir da liberdade para usar aquilo. Então, assim, a gente fala que a Demolei é uma escola de liderança, mas em qualquer escola a gente só consegue aprender, o aluno só consegue aprender se dedicar. Exatamente. Agora, você vê que o livre-arbítrio nos dá uma responsabilidade imensa. Você é responsável pelo que você faz. Se você plantar uma boa semente, você vai colher bons frutos. Plante um abacate ruim, você vai colher abacate ruim. Não tem jeito, não é? Mas você gosta de abacate? Não. Pois é, devia gostar, porque o abacate é uma fruta espetacular, como tudo que Deus faz é perfeito. Mas eu queria que você me falasse sobre um sentimento que nos domina a todos. E quando ele é sentido e exercido na sua medida certa, ele só nos traz felicidade. O amor. O que você me fala do amor fraternal, do amor conjugal, do amor de filho para mãe, de filho para... do amor pela nação, o amor pelo amigo, pelo companheiro. O amor. Eu acredito que o amor é o que nos move. Então, assim como, trazendo mais para o ideal da Ordem Demolei, assim como nós temos muitos aprendizados dentro da Ordem sobre o amor, fora dela também, eu acho que sem o amor não existiria uma sociedade. Porque na Ordem Demolei, por exemplo, nós temos o amor filial, que é o amor para com os nossos pais. E com o amor vem diversas outras coisas. Vem o respeito, vem a responsabilidade. Então, eu acredito que o amor, ele é um combustível para todas as pessoas, para que elas possam alcançar tudo aquilo que elas almejam, tendo sempre alguém para amar, alguém para respeitar. E dentro da Ordem Demolei, isso é muito falado, principalmente no quesito do amor filial. Eu acho que vocês lá nos Demoleiros, vocês praticam em suma, em síntese, o exercício do amor. Porque todos esses 7 mandamentos, vamos dizer assim, são um que se completa ao outro. Eles não estão... Se você deixa de fazer um, é como 10 mandamentos. Se você fere um só mandamento, você vai observar que filosoficamente você rasgou todos os outros. Entendeu? Então, o amor que vocês praticam dentro do Demolei, desse respeito, desse companheirismo, é algo que o jovem, quando ele é forjado desta forma, na sua adolescência, ele não será nunca um homem mau. Nunca. Ele não será nunca um maçom que seja desleixado, vamos dizer assim. Um mau maçom. Ele será um homem de bem. E nós precisamos de homens de bem. Não é? Nós precisamos, na nossa nação e o mundo inteiro precisa de homens de bem. Mas nós temos aí no nosso final
da nossa palestra, da nossa entrevista, que é um bate-papo muito agradável. Escutar vocês é muito bom. E o irmão Araújo, que ele é muito amoroso com a causa Demolê, ele demonstra isso em loja, fora de loja. E nós, como loja, lhe agradecemos muito, irmão. Viu? E a Rafa, muito obrigado, Rafa, de você ter vindo aqui colocar os seus pensamentos, as suas convicções. Pedro Sandes, obrigado também, Pedro. Viu? Continue sempre falando sempre desses valores para os seus colegas. Tá? Fora do Demolê, dentro do Demolê você já vive, você já vivencia-os todos, mas lá fora é importante demais. Nós precisamos resgatar os nossos jovens. Nós temos muitos problemas, justamente porque os nossos jovens não tiveram a oportunidade de conhecer essa cadeia de coisas boas, de bons pensamentos, de boas atitudes. Entendeu? Mas eu queria que o irmão Araújo me desse as suas últimas palavras. Bem, agradecer essa oportunidade imensa da gente estar mostrando um pouco do que é o trabalho, de como essa vivência, como oportunizar. Quem quiser acompanhar todo o trabalho da Ordem Demolê, inclusive iniciar nessas cidades como Vitória da Conquista, Itambé, Porções, Itapetinga, só entrar no Instagram, TerceiraOFEX-BA, e por lá pode manter o contato direto com a gente, e vai ser uma satisfação, uma alegria apresentar a ordem a vocês e direcionar os responsáveis que vão recepcionar em cada canto para abraçar essa nova família que vai adentrar a ordem. E desde já sintam-se muito bem-vindos à Ordem Demolê. Meu irmão, repita o Instagram com calma. TerceiraOFEX-BA. Pronto, este é o Instagram, esta é a porta da felicidade. Então, se você tem um filho e precisa que ele vivencie isto, está na hora. É só entrar no Instagram, TerceiraOFEX-BA. TerceiraOFEX-BA. Suas últimas considerações, meu irmão Rafa. Muito gratificante estar aqui hoje. Muito gratificante em qualquer oportunidade que eu tenho falar da Ordem Demolê, porque tudo que a gente tem de experiência própria e que nos faz bem, como pessoas que têm empatia, a gente quer que os outros tenham a mesma experiência boa. Então, se você está ouvindo isso aqui, conhece alguém que tem essas características que a gente falou hoje para se tornar um Demolê, ou se você mesmo tem, saiba que você vai ter a oportunidade de encontrar uma verdadeira, linda, incrível família para te apoiar em tudo que você tiver na sua vida, e que juntos, unidos com amor, sabedoria e serviço, nós vamos prosseguir para fazer uma sociedade cada vez melhor. Bom demais, bom demais. Fala, Pedro Sandes, suas últimas considerações, meu querido. Gostaria muito de agradecer a oportunidade que a gente está aqui espalhando um pouco da nossa ordem, que mudou a minha vida, mudou a vida de Rafa, de Tio Araújo, de tantos outros jovens, e que ainda pode e vai fazer a diferença na sociedade. Então, qualquer oportunidade que a gente tem de levar o nome da nossa causa para o mundo é sempre bem-vinda. E essa oportunidade nos foi dada hoje e nós somos muito agradecidos por isso. Isso é bom demais. Tem um mandamento que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nada além disto. Somente isto. Se você busca a verdade, ela lhe traz libertação. Se você descobre que você está vivendo uma mentira, mas quando você descobre a verdade, há um refrigério na alma, porque você hoje conhece a liberdade, conhece a verdade. E a verdade, ela lhe traz a liberdade de pensamento, porque você agora vai ter pensamentos que não são mais enganosos, porque você hoje tem na sua mão algo que você descobriu com muito prazer, que é o amor, as virtudes, a reverência pelas coisas sagradas. Entendeu? Então é isso aí. Conhecer a verdade e você estar liberto é um mandamento de Cristo e que é uma realidade na nossa vida. Você, como Demolê, você descobriu uma outra verdade que a vida traz, que a vida ela é composta de verdades e de mentiras, mas quando você é dono da verdade, você começa a trilhar os caminhos verdadeiros, você é um bom. Muito obrigado a Pedro Santos, muito obrigado a Rafael Cardoso e nosso amigo e irmão maçônico Araújo Júnior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vitória da Conquista. Muito obrigado, esse povo sertanejo, trabalhador de sol a sol. Muito obrigado, norte de Minas Gerais. Muito obrigado, Bahia. Muito obrigado, Brasil.